tocar uma empresa, relacionar setores, relação de cliente, enfim, muitas vezes não é sobre, de fato, resolver, e sim transmitir essa empatia, se importar, né? É intangível até que a gente tem, né, dentro do Quero, que de fato as coisas são como são porque a gente é assim, não porque a gente acha que é certo ser assim. O cliente não quer muitas vezes um desconto quando deu algum problema. Cara, ele quer que alguém se importe. Eu não tô falando do cliente do Quero Café, eu tô falando da gente. Pô, eu te pedi uma coisa e foi feito errado. Cara, tomara que tu assuma aí a tua responsabilidade e resolva e tal. Cara, que tu se importe, não simplesmente, pois é, faz parte. Sempre é legal quando a gente é citado de alguma forma, né? Vamos lembrar lá de um vídeo mais institucional, assim, que a gente fez uma época com alguns franqueados. Aí participou o Valdir Apri, o Thiago e tal. E eu lembro que o Thiago, até tu usou esse exemplo depois, em outros momentos, que o Thiago citou lá, e aí um dia de noite, sábado de noite, acho que era, e deu problema no sistema, e aí eu não sabia muito o que fazer. Peguei, liguei lá pro Gui, me atendeu e acho que eu nem resolvi, nem fiz nada de fato, mas atendi ele, e aí talvez até naquilo que tu falou antes, né, de fazer aquele acolhimento, que merda, né, e tal, o que podemos fazer? Tá, mas conta mais o que aconteceu, talvez faz isso, aquilo, enfim, não lembro de fato, né, o que eu respondi no dia, mas atendi ele, respondi e tentei ajudar de alguma forma ali, por mais que não tinha assim muito o que fazer. E aí naquele dia, num relato lá, simplesmente ele pegou e falou isso, né, então acho que alguns pequenos momentos assim que durante a jornada aí foram acontecendo, que também são um pouco daquilo de reconhecimento que eu falei antes, né? Que é super legal quando acontece algo assim, que tu vê que, cara, às vezes por menor que seja uma coisa ali que tu faz de coração e de fato querendo ajudar, né? Por mais que talvez não tenha ajudado de fato, mas para outra pessoa isso foi importante a ponto de num relato daquele, sem ninguém perguntar nada, ele pegou e tirou, e aí o cara, olha só que legal, né? Então, sim, tocar uma empresa, relacionar setores, relação de cliente, enfim, muitas vezes não é sobre, cara, sobre de fato resolver, e sim, cara, de transmitir essa empatia, se importar, né? Se importar com a pessoa ali do outro lado, cara. Isso é... E não da boca para fora, né? É Isso é exato. genuíno, né? Então, esse que é Genuíno. talvez é o principal coisa, assim, meio intangível até que a gente tem, né, dentro do Quero, que de fato as coisas são como são porque a gente é assim, não porque a gente acha que é certo ser assim, Exato. né? Vou pegar um exemplo já ouvi mais de uma vez isso, né? De pessoas do time ali, pegando daí o meu exemplo, né? 2 pessoas do meu time que falaram isso, por exemplo, que de fato no início ali, quando a pessoa entra e passa pelo onboarding e escuta tu falando, por mais que seja legal aquele momento, mas, cara, não é a mesma coisa que após um certo tempo a pessoa vivendo aquilo, ela passa a Naquele sentir. momento é só fala, né? Ela ainda não consegue Exatamente. viver e sentir Exato. isso, né? E a partir do momento que ela tá ali dentro, e que ela sente, que ela vê como é e que aquilo tudo que tu fala, que tá na parede lá de valores, de missão que a gente tem, isso é de verdade, aí eu acho que vira uma chavinha e tu, cara, olha só, que legal. De fato é assim e eu aqui na minha realidade, de alguma forma, tô ajudando para isso, sabe? Sim, exatamente. Olhar lá e falar assim, pô, a minha empresa tem o porquê dela, que é gerar encontros, para gerar experiências que de alguma forma tornam o dia das pessoas mais feliz. Cara, bem na boa. Alguém que não conhece, alguém que chegou agora, escuta isso e pensa, como assim, cara? Estamos aí para tornar o dia das pessoas mais feliz, cara. Que papo furado, não consigo entender isso aí. Daí tu vai vivendo e tu vai vendo. Tu vai vendo e tu vai sentindo. Acho que é muito isso, quando a gente fala das coisas genuínas, do porquê das empresas, do propósito, da visão, da missão. Cara, vai ter o material de apoio. Mas a coisa bate quando tu sente mesmo, é sentir, é viver isso, assim, né? Então, cara, é bom demais, assim,
trabalhar nisso, viver nisso, porque de alguma forma... E é bonito quando pessoas se identificam com isso, pessoas que vão sentindo isso, vão tendo vontade de estar junto com a gente, né? Mesmo quem não tá mais por algum motivo também, cara, a gente não se doa para as pessoas somente porque elas estão dentro do Quero, né? Quando a gente tá ali dando um treinamento, uma coisa, cara, a gente vai se doar por aquela pessoa. Cara, se ali na frente não fizer mais sentido para ela estar no Quero, cara, beleza, cara. A gente quer que as coisas deem certo, que essa pessoa encontre o seu caminho, né? Então, é bom demais aí essa nossa jornada toda aí, cara. Bah, passa um filme todo na cabeça aí, cara. Meu Deus. São quantas pessoas, né? Quantos nomes. Essa atitude que tu falou de se preocupar. Eu lembro de uma pessoa que não trabalha mais na loja do Quero Café em Lajeado, que um dia eu tava passando para ir pro escritório, naquela de sempre, né, meu? Sempre meio atrasado, já indo para uma próxima agenda, a pessoa, pô, tem um tempinho. Não, olha só, eu não tô conseguindo acessar minha conta no Banrisul, eu perdi meu cartão e tal, né? E daí eu falo, não tenho tempo agora, só me confirma aqui teu nome, deixa eu tentar, teu nome e teu CPF bem certinho, eu vou tentar ver, eu conheço uma pessoa, eu tenho telefone, eu vou tentar fazer um contato, aí mandei um contato, mandei um áudio e tal, cara, entrei no meio do dia a dia, e foi, e no outro dia de manhã eu entro de novo e essa pessoa... na verdade, cheguei no escritório, lá na minha mesa tinha... Cara, não me lembro que fruta que era, cara. Deixou alguma fruta na mesa. Falei, ó, quem... Não, foi, né, foi a fulana que deixou. Fulano falou, ó, e aí, É que me deu presente, o que é? Ela falou, não, é que ontem tu nem resolveu o meu problema. Ele deu certo, depois eu consegui resolver, mas tu parou e te se importou porque eu tinha pra te falar. E tu se importou, se comoveu com o meu problema. Isso cara, é uma aula que todos nós temos que lembrar a todo momento. Eu lembro de uma fala também de alguma responsável do Reclame Aqui, trazendo que, cara, muito que o cliente fica chateado. Cara, o cliente não quer muitas vezes um desconto quando deu algum problema. Cara, ele quer que alguém se importe, cara. Eu não tô falando do cliente do Quero Café, eu tô falando da gente, né, cara? Se, pô, eu te pedi uma coisa e foi feito errado, cara... Sim, né? Tomara que tu assuma aí a tua responsabilidade e resolva e tal. Cara, que tu se importe, não simplesmente tu... Pois é, faz parte. Cara, putz, cara, foi mal, desculpa mesmo, não é isso que eu queria que tivesse acontecido. Tem alguma forma que eu possa resolver? Às vezes nem tem, às vezes não tem o que fazer, às vezes tá feito erro e tal, né? Mas, cara, é genuinamente, como tu falou, se importar, não para parecer, mas se importar com a dor do outro, né? E aí eu volto ainda para um gancho, quase finalizando, né? Quando tu explica um pouco a pouco sobre setores. Cara, a gente estava almoçando agora com um franqueado, né? Uma pessoa que tem várias lojas do Quero Café e... Durante muito tempo, de fato, a gente, cara, sempre tocou a franqueadora para cuidar dos franqueados, cara, para dar o melhor por eles. E se a gente tivesse eventualmente uma loja própria que estava com alguma ineficiência, que precisaria de um foco, cara, sempre o foco foi direcionado para o franqueado, não para aquilo. E segue sendo esse mesmo foco para cuidar da mesma forma do franqueado. Mas agora existem pessoas também sendo formadas, né, em processo para gerir estas lojas próprias e para elas cuidarem daquelas pessoas ali, daquele ecossistema que também precisa de cuidado, né? Então, uma questão de organização aí, de prioridade, né? E é um tema que muitas vezes no mercado de franquia ele aparece, né? Franqueadoras que têm ou não têm lojas próprias, a gente enxerga como uma excelente oportunidade de desenvolver muita empatia e de ficar vestindo, calçando o sapato do franqueado, sentindo a pedra no sapato. Ou seja, a gente está todo mundo na mesma, a gente está todo mundo vivendo essa mesma realidade, essas mesmas dores, mesmos desafios, mesmo frio na barriga, né? Então, enfim, foi só a gente internamente estruturando mais esse setor e conseguindo dar uma melhor, uma melhor governança, uma melhor organização aí para esse setor. Na verdade, aplicando o que a gente ensina o franqueado a fazer. Exatamente. Né? O que a gente fez lá no início, uma, duas lojas e tal, e que depois, quando a gente expandiu um pouco mais lojas próprias, a gente, por algum momento, perdeu isso, né? Ou não conseguiu focar, não botou energia nisso. E aí a gente, basicamente, agora... tem pessoas estruturando o setor de lojas próprias, aplicando o que era o café. É até meio confuso, quem está ouvindo não está entendendo nada aí, mas a gente se entendeu e algumas pessoas aí vão se entender.